Olá, galerinha! A nossa aula hoje é sobre o descritor 2. E o que diz o descritor 2? O descritor 2, ele diz que, através do estudo dele, nós vamos conseguir estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Ou seja, dentro de uma leitura, dentro de um texto, dentro de uma atividade de um exercício de compreensão textual, eu preciso compreender aquele texto em que eu estou lendo. Básico, né? Isso é fato. Então, para que eu consiga compreender totalmente aquele texto, eu preciso aprender a fazer substituições de palavras que se repetem, né? Eu preciso substituir aquela palavra, se for necessário. Posso substituir ela por palavras sinônimos, né? Que são palavras que com escrita diferente, mas que possuem o mesmo significado. Alegre, feliz, né? Um exemplo. Como também eu posso estar utilizando pronomes, né? Posso substituir essas palavras por pronomes pessoais, de tratamento. E o importante é que eu compreenda que fazendo essas substituições, elas não vão alterar o sentido do meu texto. Eu vou continuar conseguindo ler o meu texto e compreender o que aquele texto está dizendo. Vejamos aqui um exemplo. Você sabia que as partes de um texto conversam entre si? Eu sempre costumo dizer dentro da aula que todo texto ele traz uma dica. Todo texto ele traz pistas para o leitor de como ele vai conseguir resolver os questionamentos que podem surgir através da leitura do texto e também dicas de que ele pode estar utilizando para compreender melhor aquele texto. Então, é natural que todas as partes do texto, elas conversem entre si, né? Elas conversam, elas se comuniquem, né? Elas estejam aí ligadas, elas façam um link entre uma informação e outra. Tá? Então, nós vamos analisar trechos do texto Memória de Lobato e descobrir como isso acontece. Nesse texto, vocês vão perceber que o nome Emília vai estar em vermelho. Por quê? Porque é através do nome Emília que nós vamos, nesse trecho, que nós vamos fazer o exemplo da nossa substituição de palavras. Ok? Memórias de Lobato. Por incrível que pareça, Emília andava muito quieta. Pensava o dia inteiro em que ia se meter desta vez. Pedrinho e Narizinho estavam na escola e ela não podia esperar para aprontar algum. Dona Benta, tia Anastácia e o Visconde estavam desconfiadíssimos de que algo ia acontecer. E com certeza ia nascer daquela cabecinha. Dito e feito. Dali a pouco, lá veio ela com mais uma das suas. Tive uma ideia mirabolante. Vou escrever minhas memórias. Dona Benta não entendeu nada. Será que Emília estava sofrendo de amnésia e tinha esquecido que já tinha escrito as memórias de Emília? Esse trecho, né, do texto, ele foi tirado do livro Literatura em Casa, volume 3, segunda edição, que foi lançado pela editora Companhia das Letrinhas no ano de 1997. Vejamos, né? Veja. Por incrível que pareça, Emília andava quieta. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro nome Emília, ele estaria grifado? Pois bem, né? Mais para frente, o texto traz esse trecho. Pedrinho e Narizinho estavam na escola e ela não podia esperar para aprontar alguma. Olha aqui a palavra ela. Vamos circular aqui também a palavra ela. Te pergunto, né? Ela quem? Quem não poderia esperar para aprontar alguma? Se substituirmos a palavra ela pelo nome Emília no trecho, o trecho ficaria assim, ó. Pedrinho e Narizinho estavam na escola e Emília não poderia esperar para aprontar alguma. Então, vocês observam que a frase inicial é essa, né? Pedrinho e Narizinho estavam na escola e ela não podia esperar para aprontar alguma. Porém, eu substituí a palavra ela por Emília. Foi? Mudou? Alterou o sentido da minha frase? Não.
Pedrinho e Narizinho estavam na escola e Emília não podia esperar para aprontar alguma. Nós também podemos utilizar aquele recurso que nós sempre trabalhamos em sala, que é uma dica. Como eu falei para vocês, todo texto ele nos dá pistas. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Andar de marcha ré. Vou voltar aqui para a gente vir aqui no texto. Então, por incrível que pareça, Emília andava muito quieta. Então, eu tenho aqui Emília, palavra Emília, né? Bem aqui no início do texto. Por incrível que pareça, Emília andava muito quieta. Pensava o dia inteiro em que ia se meter desta vez. Pedrinho e Narizinho estavam na escola e ela não podia esperar para aprontar alguma coisa. Ela quem? Quem não podia esperar para aprontar alguma? Pedrinho e Narizinho, eles estavam na escola, não é mesmo? Ó, estavam na escola. A escola é o lugar onde os dois estavam. Se aqui tivesse e eles não podiam esperar para aprontar alguma. Então, esse eles se referia a Pedrinho e Narizinho. Porém, o que aparece aqui é e ela quem? Então, eu vou voltar aqui, ó, andando de marcha ré, voltar aqui até a palavra Emília. Olha só, por incrível que pareça, Emília andava muito quieta. Pensava o dia inteiro em que ia se meter desta vez. Olha só, outras dicas também que o texto estava dando, ó. Uma dica que não é trazida no texto. Mas, por exemplo, se eu conheço a personagem Emília, então eu sei que uma das principais características da Emília é que ela é uma boneca de pano muito travessa. E tagarela, né? Ela fala demais. Então ela é muito travessa, ela gosta de pregar peças no Pedrinho, no Narizinho, no rabicó, né? Ela é muito levada, né? Ela é muito ativa, muito esperta. Então a Emília, ela estava muito quieta, né? Pensava o dia inteiro em que iria se meter desta vez. O que quer dizer ia se meter desta vez? O que é que ela ia aprontar, né? O que é que ela ia fazer desta vez? O que é que ela ia fazer de diferente, né? E logo aqui em seguida tem, ó, ela não podia esperar para aprontar alguma, né? Então ela ia aprontar alguma de suas travessuras, tá? Então vocês podem estar fazendo esse exercício de voltar no texto, andar de marcha ré, que é sempre aquela dica que nós damos para vocês, né? Então, quando coloca aqui, ó, Pedrinho e Narizinho estavam na escola e ela não podia esperar para aprontar alguma, vocês fazem as perguntas. Ela quem? Quem não poderia esperar para aprontar alguma? Poderia ser eles quem, né? Poderia ser a pergunta fosse essa, caso ao invés de ela aparecesse eles. Então, substituindo o trecho ficaria assim, substituindo a palavra, o texto ficaria assim. Pedrinho e Narizinho estavam na escola e Emília não podia esperar para aprontar alguma. Então, podemos concluir que o termo ela está substituindo a palavra Emília, não é mesmo? Podemos observar aqui, ó. Eu observo que aqui o ela, contido aqui, ele está substituindo a palavra Emília. Se eu faço a alteração de ela por Emília, eu vou ter esta frase, né, com o nome Emília, porém, não vou ter alteração alguma no sentido da frase, né? Então, é correto afirmar de que o texto, a palavra ela está substituindo a palavra Emília. Esse recurso é utilizado nos textos para evitar a repetição de palavras. Imagina só, se eu ficasse o tempo todo. Por incrível que pareça, Emília andava muito quieta. Emília gostaria de aprontar alguma coisa. Pedrinho e Narizinho estavam na escola. E Emília não poderia esperar para aprontar algum. Né? Então, se todas as vezes eu tivesse que dizer repetidas vezes aí a palavra Emília, o texto se tornaria cansativo, não seria um texto tão rico, né, nas palavras. Então, eu utilizo esses textos para que eu possa estar substituindo essas palavras que poderiam estar se repetindo diversas vezes, e essa substituição não vai alterar sentido algum do meu texto. Além de que, na hora da tarefa, gostaria de lembrar vocês que vocês não podem esquecer, tá? Que é ler o texto com atenção, no mínimo 3 vezes. Leia o texto no mínimo 3 vezes. Por que 3 vezes? A primeira vez
nós fazemos o reconhecimento daquele texto que nós estamos lendo, né? É um texto totalmente desconhecido para a gente, então nós vamos ler, vamos se habituar com aquele texto. A segunda vez, eu já fiz o reconhecimento do texto, já consigo compreender alguma coisa. A terceira vez, como eu já fiz o reconhecimento do texto, já fiz uma outra leitura, então pode ser que eu consiga extrair informações a partir da terceira leitura, porque agora, de fato, o texto ele não é mais um texto novo e desconhecido para mim. Então, leia o texto com atenção, no mínimo 3 vezes. Não esqueçam de fazer a ficha técnica dos textos. O que contém a ficha técnica? Gênero, tipo, finalidade. Para que serve aquele texto? Qual o tipo que ele pertence? Se é narrativo, se é persuasivo, se é um texto informativo, se é um texto que me ensina a fazer alguma coisa e qual gênero ele pertence, né? Qual gênero aqui ele está inserido dentro da tipologia dos textos, tá ok? Então, não esqueçam de fazer esses combinados aqui e de ler o texto com atenção no mínimo 3 vezes. E até mais!